dia, seja bem-vindo ao QGR 5K e 100. Aqui quem vos fala é Renato Gomes, diretamente de Tampa. Eu queria saber quem está conosco hoje aqui na nossa reunião. Vamos que vamos. Aí, Renatão, Adelcio aqui, tô falando aqui do Brasil, cidade de Santa Isabel. Vamos que vamos. Aqui é o Inácio Filho, eu tô aqui diretamente de Orlando, aqui na Flórida. Vamos lá para mais um livro aí, hein? Vamos que vamos. Bom, obrigado por vocês estarem aí. A gente está aqui começando mais um livro do nosso QGR, que se chama O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Interessante o assunto, vamos ver como é que o autor vai desenrolar isso aqui. É o mesmo autor que escreveu o livro 5 a.m. Club, ou Clube das 5 da manhã. E o que eu acho muito interessante em relação a esse autor é que ele consegue passar os conceitos do que ele gostaria de falar, né, do tema do livro, através de uma história, com personagens, com características. Assim, para mim é muito interessante, é uma história bastante engajadora. E o tema é interessantíssimo demais, né? Os primeiros 3 capítulos, o autor já vai ali colocando a cena de quem são os personagens, o que está acontecendo e por que o nome se chama O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. Mas eu queria já aqui logo de começo, para a gente fazer um pouco diferente do que a gente já fez antes, saber de vocês, com base no livro, com base no título, o que vocês acham que está acontecendo no livro? Vamos ver se a gente consegue medir esse livro pela capa. Quem quer ir primeiro? Você não Fica a faça, risca aí, né? eu não faço a mínima, Renato. Eu vou passar a bola pro Inácio aí. Vai lá, Inácio, eu não faço a mínima. Eu fico imaginando que deve ser um cara que deve guardar aí os seus segredos e, na verdade, a Ferrari deve ser algo valioso, assim, né? Não necessariamente um objeto, vamos dizer assim, um carro, propriamente dito, né? É isso aí, ó. Muito interessante as perspectivas aí de como que a gente já começa a imaginar o que o autor vai falar no livro através do título, né? Então, eu vou começar contando para vocês, compartilhando. Esse livro, ele conta de um advogado muito bem sucedido de Nova York. O cara conquistou tudo que tinha para conquistar lá, né? Inclusive, no livro, fala que ele já ganhava os seus 7 dígitos, né? Então, ele estava na casa ali dos milhões, com a renda extremamente alta, um cara extremamente capacitado, muito bom. O cara era temido nas cortes. Ele era um cara que, quando ele chegava no escritório de advocacia, os outros advogados respeitavam ele pra caramba. Não sei se vocês já assistiram essa série chamada O Advogado Lincoln, né, que tem no Netflix, mas quando eu comecei a ler o livro e eu vi ali no audiobook, eu comecei a imaginar esse tipo de advogado, um advogado que é um cara poderoso, um cara que conhece todo mundo, que conhece os juízes, os desembargadores, toda a galera do sistema ali. E o que é interessante é que esse livro ele é contado pelo seu assistente. O cara era o estagiário do advogado, ele que está narrando o livro, ele que está contando, pelo menos por enquanto, no início do livro, ele conta essa perspectiva, observando esse advogado, né? Então, no primeiro capítulo, ele começa a mostrar como esse advogado era um cara extremamente poderoso, como ele é um cara extremamente bem-sucedido nessas áreas aí, ele estava sempre envolvido nas festas, né, com toda a luxúria ali que podia ter com base no dinheiro e no poder que ele tinha, né? E o que é interessante é que esse estagiário que está contando essa história foi escolhido para ajudar, né, ou fazer a assistência desse advogado em um dos maiores casos de assassinato que teve em Nova York, onde no final, assim, eles ficaram meio até com medo de o que a família da vítima, né, poderia fazer, porque eles defenderam o lado da acusação e conseguiram amenizar a pena e tudo mais. Se eu não me engano, a pessoa foi até absolvida. Então, assim, depois desse grande caso, esse estagiário ficou um pouco assustado com o poder que poderia se ter, né, dentro de uma corte. E aí, mais pra frente, ele mostra que no segundo capítulo, esse advogado começava a ficar um pouco, tanto quanto insatisfeito com tudo isso, né? Porque ele estava ganhando tudo, ele era bom em tudo, estava ganhando muito dinheiro, mas ele ainda estava insatisfeito. Começa a demonstrar insatisfação. Para o estagiário, ele não entendia isso, né? Como é que pode? O cara tem tudo, alcançou tudo que poderia alcançar na carreira dele, alcançou, inclusive, coisa que a maioria das pessoas não conseguiria alcançar, né? Tá no topo, assim. E ele começa a reparar essa insatisfação desse advogado. E aí, no capítulo 3 ele é colocado em um novo caso, e esse caso ele já não está com muita empolgação, ele já está começando, à medida que ele vai desenvolvendo ali, né, os argumentos dele, o estagiário começa a perceber que ele já está meio fazendo um pouco de qualquer jeito, coisas que ele
defenderia como se fosse um discurso, ele já está ali meio se confundindo, dá para ver que ele não está muito querendo fazer aqui. E aí, no meio da corte, dentro da corte, quando ele está no auge ali da argumentação dele, no auge da fala dele, ele sofre um ataque do coração. Esse advogado sofre um ataque do coração. E ele vai para a UTI, é uma comoção muito grande, ele está quase à beira da morte ali, e o pessoal da empresa já não sabe muito o que vai acontecer, como é que ele vai voltar, se ele vai ficar bem. E assim, no capítulo 3 eles contam, né, que o advogado ele conseguiu se recuperar desse ataque do coração, mas do hospital ele não volta mais para o escritório. Ele pede ali para sair, ele vende as ações, ele vende a mansão dele, ele vende os bens que ele tem, ele completamente sai desse ambiente do jurídico ali, sai desse ambiente de trabalho que ele estava e ele vende uma coisa muito icônica que ele tinha. Ele vende a Ferrari vermelha, que aí é de onde vem o tema do livro. Então, até o capítulo 3, essa é a narrativa que o livro está contando, na perspectiva do estagiário. Só que o que é interessante é que no final do capítulo 3, depois que o estagiário conta, né, que ele vendeu todos os seus bens, vendeu a sua Ferrari, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele some da cena, ele sai, ele não aparece mais no escritório. O pessoal do escritório fica assim, meio sem saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo com medo de perguntar aos donos, né, aos gerentes ali, aos parceiros, o que aconteceu, porque foi algo muito abrupto que aconteceu na empresa. E um certo dia, 3 anos depois desse acontecimento, esse estagiário já está então promovido, né? Ele já não é mais um estagiário, ele concluiu ali o seu curso de direito, ele foi dado ali um cargo de advogado e 3 anos depois ele já está num cargo de advogado sênior, né? Uma pessoa experiente. E ele está na sala dele, sai depois de um acesso à corte ali, ele volta para o escritório dele, e aí o pessoal da segurança fala que tem uma pessoa querendo falar com ele, e quando ele olha, ele vê um cara meio assim mal vestido, já tá meio riponga, sabe assim, aquele esquema meio barbudo, sem a barba tá cuidada, não sei o quê, tá um esquema meio estranho assim. E ele fica um pouco com medo, né? Esse cara que na época era o estagiário e agora é um dos advogados, fica meio com medo. Ele fala, pô, será que eu devo chamar a segurança? E ele tá vendo o cara vindo em direção a ele na sala dele. Pô, será que eu devo chamar a segurança? Será que eu devo pedir ajuda? Poxa, será que não é um familiar de alguém da corte que eu acabei defendendo um lado ou outro e a pessoa tá vindo tirar satisfações? Será que eu preciso me defender aqui? O que está acontecendo, né? E aí, quando esse cara entra, ele fica parado olhando para ele e não fala nada, né? Aquele silêncio super estranho que às vezes a gente passa, né? Que fica aquela troca de olhares, ninguém fala nada, ele pensando um monte de coisa na cabeça dele, até que depois de alguns segundos de bastante estranheza, o cara pergunta: Poxa, você não vai falar oi para quem te ensinou tudo, não? Você não vai falar oi para quem compartilhou com você toda essa sua forma de lidar na corte e tal. E aí ele reconhece que aquela pessoa que estava na frente dele era aquele advogado que sofreu um ataque do coração, estava ali para conversar com ele. Mas esses são os 3 primeiros capítulos do livro. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente já sabe que o monge que vendeu sua Ferrari, pelo menos ao que parece, a Ferrari é a Ferrari desse advogado que teve um ataque do coração e que, né, talvez, vamos ver se às vezes o cara foi pro monastério, eu não sei, mas não se sabe ainda o que aconteceu. E aí, o que vocês acharam do livro até agora? Interessante, hein? Opa, Renato. Renato, tem PDF esse livro aí pra gente tirar um e-book? Cara, tem Vamos PDF, botar. tem e-book em português, tem ele todo aí, tem resumo dele no YouTube. Ah, vai ser bacana, vai ser bom pra cima, vamos pra cima. É, o que tá parecendo deve ser um cara que. Se tô chutando aqui, né? Não li Aham, ainda o que veio pela frente aí. O que tá parecendo é um cara que, financeiramente bem sucedido, tinha tudo que queria, né? E a coisa começou a não fazer mais sentido pra ele, né? A posse das coisas, né? E aí ele tomou um outro rumo aí que começou a valorizar outras coisas que o dinheiro não consegue comprar, né? exato. Essa é a ideia do livro, né, para onde ele está carregando. Tendo em vista que o autor escreveu o Clube das 5 da manhã, eu imagino que já já ele vai compartilhar, né, essa questão de. Porque o Clube das 5 da manhã ele fala sobre essa questão de acordar cedo, ter uma rotina matinal, ter uma rotina pro seu dia, né, a forma como você acorda, a forma como você
começa o seu dia vai determinar como que vai ser o resto do seu dia. Eu imagino que esse livro ele vai nessa linha. Esse livro ele é de antes do Clube 5 das 5 da manhã. Então, assim, isso é interessante até comparar, né, na visão do autor, o que que mudou na cabeça dele, ou a forma diferente de ver. Mas, para mim, o que é muito interessante é a capacidade que o autor tem de trazer conceitos, de trazer essa, né, a aplicação de uma história. Isso, para mim, é uma habilidade muito interessante, me agrada bastante, algo que eu fico preso ouvindo assim, falando, pô, o que que vai acontecer com o advogado? Mesmo sabendo. Não sei se vou dar uma pesquisada na próxima semana para saber se esses personagens talvez são reais, né? Uma história baseada em fatos reais, ou se a coisa, a forma como o autor ali está conseguindo mostrar essas personalidades, perspectivas. Então, assim, mas eu acho muito interessante. Não sei se vocês, o que vocês preferem, assim, porque eu vejo que nesses livros, por exemplo, de liderança que a gente leu, ele vem direto, né, no conceito, né? Faça isso com base na experiência, assim, assim, sabe? Bem mais metódico. E esse, sim, ele tem uma característica um pouco mais leve de contar uma história, de prender a gente à história, de saber o que vai acontecer com aquelas pessoas. Mas na opinião de vocês, assim, ou na experiência de vocês, né, qual é o tipo de livro que vocês gostam, né? E não tem certo e errado, é só pra gente conversar mesmo. Eu não sou muito, nunca fui muito chegado em romance, Renato, essas coisas, Uhum, romances, papo. Eu gosto de livros mais, como se diz, que você tire uma, não digo também de autoajuda, entendeu? Eu já li muito livro de uhum, autoajuda quando começaram a surgir esses primeiros livros de autoajuda aqui no país, no Brasil, esses autores, inclusive, que vinham de fora, certo? Poder do subconsciente, do mundo e tal. Nossa, mas era uma leva, era um atrás do outro que vinha chegando, né? Que os gringos aí, sabe? Foram pioneiros desses livros de autoajuda. E aí eu li muito. Aí depois caí pro lado de Krishnamurti, eu gosto desses meio filosofia. Clarice Lispector, né? Clarice Lispector. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Aí sim. Na Será na- estante ali tem uma pá deles ali, cara. Muito legal. Mas, meu, eu gosto daquele livro, sabe? Não é quando eu falo que eu não gosto de romance, entendeu? Mas, meu, um livro bem escrito, bem alinhado, cara, ele segura você. Não tem, de repente, falar que aquele livro é legal, aquele. Não, meu, quando o cara bota uma ideia bacana ali, uma treta legal no papel, bicho, não tem que você não ler. Esse, Exato. esse tipo de narrativa ele é legal e interessante porque prende realmente, né, a atenção. Você fica nesse suspense aí de saber o que é que vai acontecer, o que é que vem, o que é que esse cara fez da vida dele, né? É o tipo de storytelling mesmo assim que vai prendendo, né, a pessoa que está lendo ali e ela fica com essa vontade de querer ter mais para poder entender o que está acontecendo, né? E eu acredito também é um tipo de narrativa que ajuda também a você gravar, né, os ensinamentos, né? Você vê que aquele clube das 5 da manhã, né, a narrativa toda ali, você se envolvendo, querendo saber o que vai acontecendo, querendo ou não, já ajuda a gente a fixar, né, os ensinamentos de cada capítulo, né? Exatamente. Não, e se a gente usar a Bíblia como parâmetro, né, onde Jesus vai fazendo seus ensinamentos ali através de parábolas, e ele incentivava uma coisa que é interessante, que às vezes ele contava uma parábola para poder as pessoas ficarem conversando sobre aquele assunto, para que elas desvendassem, né, qual que é a ideia disso aqui, por que que ele falou isso, por que que ele usou esse tipo de palavra. Então, essa capacidade de poder contar uma história e transmitir uma mensagem, acho bastante interessante. Também entendo assim que existem coisas que precisam ser técnicas, né? Você tem que Aham. ler rápido ali, entender, enfim. Mas em outros casos, por exemplo, para uma leitura leve, uma leitura né, de engajamento, assim, eu acho legal essa questão de passar esses conceitos contando uma história. Eu vejo que os meus filhos, eles gostam dessa parte, assim, para a leitura deles também, né? Então, quando eles vão dormir, eles vão ler livros, e normalmente os livros eles estão contando uma história, uma aventura, alguma coisa que está acontecendo. E eu fico perguntando, e aí, qual que é a história? E aí eles vão acabando comentando, e você vê que tem uma agenda por trás daquela história que está passando uma mensagem, está explicando alguma coisa, e a criança está absorvendo aquele conteúdo, aquele conceito sem ser um esquema de professor, né? De tipo, é assim que tem que ser feito, você tem que seguir passos, 5 passos para alcançar o sucesso. Aí o cara conta esses 5 passos através de uma história que pode uma pessoa, de personagens que passaram por esses 5 temas aí, por esses 5 momentos para chegar no sucesso, né? E ajuda bastante na fixação também. Igual você falou, né, Inácio? Eu estava lembrando do 5am, eu ainda lembro dos personagens, lembro da história, do contexto ali. Inclusive, tem algumas coisas que acontecem no Brasil, né? Ó, do nada, assim, no livro, o cara tá fazendo no Brasil. Eu falei, pô, essa audiência do Brasil já deve ter sido enorme, e o autor incluiu ali a história no Brasil.
Você falou uma coisa aí, você falou uma coisa de o esquema de marketing também para o cara escrever livro, o autor quando começa a escrever livro, ele começa a meter um marketing ali também para passar a vender livro, o cara que quer viver de vender livro. Você falou Claro. 5 passos para isso, 8 passos para aquilo, 10 passos para aquilo. Meu, eu nunca vi um livro, o cara falando, olha, 128 passos para você aprender. Não, você falou 128, o cara fala, porra, não. 5 quilômetros para você aprender, né? Ou 10 quilômetros. É 5 passos, eu vou ler. Eu 5 passos. Não, se tiver o sexto, eu já não leio mais. Entendeu? Se o cara passar do 10, Não, é. 12 para cima, ninguém lê, cara. É até 5. A maioria é até 5. Entendeu? E aí Não, vai. e para mim algo que chamou bastante atenção é que esse último Ah, livro que a gente leu, né, aquilo que nos traz aqui até aqui não vai nos levar até lá. No início do livro ele fala 20 coisas, 20 hábitos de sucesso de pessoas bem-sucedidas que às vezes previnem chegar no próximo. Eu falei, caraca, 20 é muito, cara. Pode Ele vai um decorar atrás tudo. do outro. pode crer, pode crer. Eu até, aquela thumb veio até a hora que eu vi os 20 assim, que eu vi, a gente foi botar um vídeo para rodar, eu falei, nossa, 20 tá meio pesado esse tema aqui. Pô, tão legal, Renato, aproveita e embala e convida a galera que está assistindo a gente aí para vir fazer parte da semana que vem, para começar esse livro com a gente também, certo? Quem está É meio isso tímido aí. aí, atrás dos bastidores, que saia daí, certo? E vem para o QGR a semana que vem, que você vai pegar um livro novo do comecinho, não é isso aí, Renato? É isso aí, olha. Então, semana que vem a gente vai falar sobre os próximos capítulos do monge que vendeu sua Ferrari. A gente já entendeu quem é o monge, qual é a Ó, Ferrari. não é o A monge que está aqui Ferrari. embaixo, não, viu, pessoal? Não é esse monge que vocês estão vendo aqui, não. A Tem um Ferrari cara da que tá vendida não, né? ele acabou de cortar o cabelo agora. Hã? Exato, exato. Então, assim, a gente vai descobrir o que aconteceu, quais são os conceitos ali que o autor tem para passar para a gente, vai entender o enredo dessa história. E aí eu convido você a fazer parte com a gente. O nosso QGR é assim, é leve, é uma leitura de um livro, a gente comenta sobre ele, depois a gente sai para os nossos treinos, né? Eu fiz meu treino ontem, inspirado pelo Inácio. Tanto o Inácio postar ali no nosso WhatsApp, no QGR, falei, pô, e te agradeço, Inácio, pra caramba, continua na constância aí. Eu sei que você está fazendo por você, mas também aquilo que você faz influencia a gente e mantém a gente no pique da correria, literalmente. Show de bola. Bora, tamo junto. É isso, galera. Vamos que vamos. Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar a nossa reunião e a gente se encontra terça-feira que vem com o monge que vendeu sua Ferrari. Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos aqui, Deus, de estar falando, Deus, sobre as coisas, Deus, que a gente tem aprendido. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. E antes da gente entender sobre esses livros, antes da gente ouvir, Deus, ali o que os autores escreveram, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, Deus, pedir que o Senhor fale conosco através desses livros também, Deus, que o Senhor mostre em nós, Deus, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ser mudadas, que o Senhor nos ajude, Deus, a ver, Deus, a beleza da vida, que a gente consiga ver, Deus, o Senhor nos detalhes, Deus, na natureza, Deus, nas pessoas em volta da gente, Pai, que o grande conceito, né, que o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, do próximo como a Ti mesmo, seja o nosso guia, Deus, que a gente possa olhar para os lados, parar a nossa correria, dar atenção às pessoas que estão próximas da gente, Deus, que a gente possa, Deus, ter a inspiração dessas pessoas, que a gente possa compartilhar o Teu amor, Deus, com quem está perto de nós, no nosso nível, próximos níveis também, Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém.